Bom dia, amigos e amigas, companheiros e companheiras. Iniciando aqui mais uma live com a bancada do Partido dos Trabalhadores, com a presença do nosso companheiro da Júlia, companheira Karen, companheiro Marlon, companheiro Lelinho. E hoje nós temos um convidado muito especial, nosso deputado federal e presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, Paulo Pimenta. Uma satisfação te receber, Pimenta. E o que tens Bagé no teu coração e sempre nos ajuda, né, com as tuas emendas, com os teus movimentos políticos, um grande articulador junto com o Mainardi pela conquista da Unipampa, e o ano passado, no meio à crise da pandemia, o Pimenta não fugiu da responsabilidade do seu compromisso com o povo bagense, colocando R$ 1.250.000 na Santa Casa de Bagé, enquanto, por exemplo, Pimenta, a prefeitura não colocou um centavo na Santa Casa. Então, uma satisfação te receber, uma satisfação estar contigo. Pessoal que está chegando, compartilha, curte a nossa live, para que nós tenhamos cada vez mais alcance desse nosso bate-papo. Nós vamos iniciar contigo, Pimenta. A situação aqui em Bagé é muito difícil, viu? Assim como em todo o país e no Rio Grande do Sul em especial. E a Covid vem ceifando vidas diariamente aqui no nosso município. E nós vamos tratar do tema da Covid. Semana passada a gente fez uma live tratando desse tema da pandemia aqui em Bagé. Vamos tratar de novo. E nós queremos abordar contigo questões nacionais e que refletem no município também. Qual é, no teu ponto de vista, como tu enxerga as posições do presidente Bolsonaro, presidente genocida, qual é a responsabilidade dele para que o país esteja vivendo este caos sanitário? Bom dia, Paulinho. Bom dia, Karen. Bom dia, Marlon. Bom dia, da Júlia. Bom dia, Lelinho. Prezados companheiros e companheira. Olha, gente, eu tenho acompanhado essa iniciativa de vocês, Paulinho, tenho achado muito, muito importante, né? Essa iniciativa da bancada. Maneira como vocês têm feito uma espécie de prestação de contas semanal e dando oportunidade também do pessoal se manifestar. Eu acho que é muito, muito bom, muito importante. Quero parabenizar vocês. Né? Eu acho que, infelizmente, não sei se vocês viram a notícia ontem, só tem 7 países do mundo que permitem a entrada de brasileiros. Hoje, Afeganistão, Albânia, Tonga, que eu nem sabia que existia um país de nome Tonga, né? Todos os demais países do mundo fecharam as fronteiras com o Brasil. Todos os países da América do Sul. Estava conversando com uma pessoa ontem que ela queria mandar uma encomenda para outro país. Os Correios do Brasil não podem levar encomendas para outros países. Né? Por quê? Porque é um reconhecimento internacional de que o Brasil se tornou uma espécie de viveiro da doença. O Brasil se tornou hoje o epicentro da doença no mundo. Nós somos hoje o país que morre o maior número de pessoas por dia. E por conta da estratégia que o governo Bolsonaro adotou, nós nos tornamos uma espécie de criador de novas cepas da doença. Então é uma situação muito delicada, muito delicada. E o professor Pedro Alau, lá de Pelotas, que foi reitor, que é um dos maiores especialistas, epidemiologistas, ele disse que de cada 4 mortes que ocorreram no Brasil, 3 poderiam ter sido evitadas. Nós teríamos a doença igual, a doença está no mundo, mas a estratégia que foi adotada no Brasil, ela só foi adotada no Brasil, ela não foi adotada em nenhum lugar do mundo. E qual foi a estratégia? Se vocês lembram lá no início, quando o Bolsonaro dizia, não, é uma gripezinha, um resfriadinho, né? O Osmar Terra falando. Então, eles apostaram na tal da
imunidade do rebanho. Né? Eu tenho documentos sobre isso. Isso aí vai ser objeto ainda de investigações em tribunais penais internacionais. Né? Eu tenho, por exemplo, várias normas do governo, ordens de serviço, por exemplo, de generais dizendo para a tropa que eles tinham que se infectar o mais rapidamente possível. Então, eles acreditavam nisso. Que o melhor jeito de enfrentar a doença era contaminar o máximo possível de pessoas, o mais rapidamente, isso criaria uma imunização e as coisas voltavam à normalidade. Só que isso não teve nenhuma comprovação científica. E essa estratégia não foi adotada em nenhum lugar do mundo. E foi um desastre. Né? Por isso que o governo não tinha preocupação com vacina, por isso que o Bolsonaro incentivava a aglomeração, por isso que o Bolsonaro incentivava as pessoas a não usar máscara. Por quê? Porque todas essas coisas dificultam a rapidez da imunização. Né? Em novembro, Manaus chegou a ter 70% da população já contaminada. E por que explodiu de novo? Então, o que acontece? É como se fosse, pegasse um mimeógrafo, sabe aqueles mimeógrafos antigos, que tu tirava cópia? Né? O álcool vai ficando mais, né, cara, vai ficando mais... E umas vão saindo borrada. Quanto mais folha tu tirar, mais a probabilidade é que alguma saia borrada. O vírus é a mesma coisa. Como o Brasil optou por deixar o vírus circular, em algumas situações ele foi se modificando, foram criando várias variações. Né? E como 70% da população já tinha sido contaminada, mas não estava imunizada, para ele sobreviver, ele se torna mais forte. É uma espécie de um negócio do Darwin. Né? Então, o vírus mais forte ele vai assumindo o papel do outro. Então, nós criamos... Então, o que aconteceu? Explodiu de novo Manaus. Por quê? Porque uma nova cepa de uma variante do vírus tomou conta da situação. Então, esse foi o grande erro do Brasil. Né? Então, a situação hoje é uma situação muito delicada, porque nós não compramos vacina, né? As vacinas no mundo estão muito escassas, as parcerias que o Brasil podia ter feito, ele não fez com a Índia, com a China, com a Rússia, então nós estamos correndo atrás do prejuízo. Não tem, até hoje não teve uma reunião nacional de secretários de saúde, portanto não tem nenhum planejamento nacional de enfrentamento da doença. Isso se agravou muito a partir de dezembro com o fim do auxílio emergencial, porque quando acaba o auxílio emergencial as pessoas se obrigam a sair para a rua, janeiro, fevereiro, para sobreviver. Né? Além disso, Paulinho e nossos vereadores, a nossa vereadora, vocês vão observar que agora, né, fevereiro, março, explodiu a pressão dos pequenos, médios estabelecimentos comerciais, porque como o dinheiro parou de circular, a economia local também foi muito afetada, e nós temos uma crise sanitária, uma crise econômica e uma crise política de um governo que já não governa mais, que vive em torno da sua própria sobrevivência, e isso criou o que a gente chama uma tempestade perfeita. Né? Para vocês terem uma noção, eu quero concluir aqui, para não falar demais, vocês viram que o ministro da Saúde foi anunciado segunda-feira, o novo ministro da Saúde. Né? Eu não sei se você sabe, mas ele não tomou posse até agora. O novo ministro da Saúde, ele não tomou posse até agora. E por que ele não tomou posse até agora? Porque o governo tem medo de que o Pazuello, deixando o ministério e perdendo o status de ministro, ele possa ser preso por um juiz de primeira instância em qualquer lugar do Brasil. Como ele não arrumou um ministério ainda para botar o Pazuello, ele não nomeou outro ministro. Então, desde a segunda-feira, o Pazuello não é mais ministro, mas o novo ministro ainda não assumiu. O Brasil não tem ministro, porque o Bolsonaro não sabe o que fazer com o Pazuello. Já desmarcaram 2, 3 vezes a posse do cara. E o Brasil mergulhado na crise, porque o governo não consegue dar uma solução para a sua própria sobrevivência. Né? Então, é uma situação assim gravíssima, do ponto de vista institucional, do ponto de vista sanitário, e a gente tem uma expectativa, né, de que os próximos dias eles possam ainda ser mais graves, né? Porque não há nenhuma ação. Depois a gente até pode falar sobre isso. Mas se não ocorrer uma ação contundente para valer, para fazer o vírus parar de se propagar, ele vai continuar se propagando. Com o detalhe de que agora os hospitais estão lotados, as UTIs estão lotadas.
Quer dizer, há 15 dias atrás, quando ele se propagava, né, tinha um hospital, tinha uma UTI, agora não tem mais. Não tem mais. Vocês viram o que aconteceu ontem em Campo Bom? Morreram 6 pessoas, porque houve um pequeno atraso na hora da troca do oxigênio. As cidades estão gastando por dia o que elas gastavam em uma semana de oxigênio. Então nós corremos o risco de entrar num colapso, inclusive do ponto de vista dos insumos e tudo mais, a partir dos próximos dias. Então, a situação é gravíssima, as pessoas têm que entender a gravidade do momento que a gente está vivendo, e vocês, gente, vereadores e vereadoras, é quem está na ponta, na relação direta com as pessoas, né? Portanto, tem uma responsabilidade, um papel enorme, né? Assim como o Mainardi, né, que é nosso deputado estadual e que também é uma pessoa que está muito presente no dia a dia de Bagé e da região, tentando construir aí alternativas, né? Por fim, Paulo, nós estamos destinando mais 1 milhão agora a pedido dos vereadores, né, e da nossa vereadora. Nós já fizemos o encaminhamento de mais 1 milhão de reais para a Santa Casa, né? Independente de outras coisas que a gente está conversando, esse recurso já está segurado para o custeio, e eu sei que esse recurso tem sido um recurso importante para manter, né, para garantir o funcionamento da Santa Casa. Então, nós já destinamos mais 1 milhão de reais, que é um compromisso nosso com o Bagé, é uma ação dos nossos vereadores, da nossa vereadora, do Mainardi, né? E esse recurso, o Mainardi está aí, ó, esse recurso já está destinado para Bagé e vai ser rapidamente agilizado para chegar em Bagé. Realmente, Pimenta, a situação é gravíssima no país e a gente não tem dúvida, a gente tem acompanhado que o principal responsável é o atual presidente, é o Bolsonaro, e a gente se surpreende, inclusive, com o posicionamento das pessoas, né? Hoje, por exemplo, em Bagé tem uma carreata bancada pela Associação Rural em defesa do presidente Jair Bolsonaro e das ações que ele vem tomando, né? Então, chega a ser inacreditável como que as pessoas ainda confiam nesse cidadão que vem levando o país a uma maior crise sanitária da nossa história e também a maior crise econômica. A gente vai no supermercado, a comida sobe toda semana, a gasolina sobe toda semana. A situação do país é muito grave, é um desgoverno, mas nós temos saída aí, né? Nesses últimos dias aí a esperança voltou para o povo brasileiro e para os petistas, né? Nós temos a esperança da possibilidade do Lula ser candidato de novo. Se tu tiver mais um tempo para ficar conosco, vou passar a palavra aqui para os vereadores. A gente eu vou ficar sim, eu quero ouvir os vereadores todos. Beleza. Então, quem não compartilhou, compartilha. Quem não curtiu, curte a nossa live. Uma live muito importante que nós estamos tratando novamente sobre o tema do Covid-19 aqui na cidade de Bagé. E eu vou dar uma conversada com a Karen agora, Pimenta, e quem está nos acompanhando, sobre uma declaração que o prefeito de Bagé fez à imprensa através de uma live ontem na Rádio Bandeirantes sobre a situação dos servidores públicos de Bagé. Um ataque sem precedentes. Eu vou pedir para o Guilherme colocar o áudio aqui antes de passar a palavra para cá. Algumas medidas importantes da cidade de Bagé. Primeiro, para combater o discurso irresponsável e inconsequente daqueles que não entendem que o trabalho é tão importante quanto a saúde de uma cidade e que está no seu serviço público de forma muito confortável, achando que a prefeitura vai pagar o salário no final do mês. Eu quero dizer para vocês estão em risco, porque quem produz, paga imposto, foi mandado para casa. E quer dizer que o salário dos políticos de Bagé, dos gestores de Bagé, dos servidores de Bagé, está em risco de parcelamento, por conta justamente de termos uma crise gerada pelo fechamento da atividade ilegal no município. Segundo, acabou o decreto no município de Bagé de grupo de risco de servidor público.
Ou todo servidor público trabalha, ou que não quiser trabalhar tem ponto facultativo e não recebe. Não precisa mais ir trabalhar na prefeitura, mas também não vai receber. Acabou o decreto. Caiu o decreto de que, não, acima dos 60 não trabalha. Fulano está com medo, não quer trabalhar. Bom, não quer trabalhar no serviço público? Não tem problema nenhum. Não trabalha, mas é ponto facultativo. Não recebe salário se não trabalhar. Tá aí. Cara, e tu que é a servidora pública municipal, como é que tu te sente ouvindo isso? Isso é assédio moral, isso é pressão, isso é colocar a vida das pessoas em risco. As pessoas com comorbidade. Isso é crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade, assédio moral nas pessoas. É uma tirania. Com comorbidade terão que ir trabalhar, porque se não forem trabalhar não vão receber. Como é que tu te sente, como é que tu enxerga, como é que tu te posiciona em relação a isso, cara? Bom dia, Paulinho, bom dia, meus companheiros vereadores, bom dia, deputado Paulo Pimenta. Nós fomos covardemente atacados, né, por mais uma tirania do prefeito municipal de Valdo Lara. E ataque a nós, servidores públicos, exatamente no dia em que Bagé completava 110 mortes por Covid. No dia em que Bagé marcava 160 ocupação de leitos e UTI Covid. Então, o que nós estamos falando não é brincadeira. O que a cidade está passando não é brincadeira, não é invenção. Nós não estamos criando uma situação para tirar proveito. Nós estamos trabalhando em cima da realidade, do que realmente está acontecendo aqui em Bagé. E há muito tempo a gente vem dizendo isso. Há mais de mês a gente vem alertando para a situação que a gente está vivendo, e que nós precisaríamos, sim, ter um bom gestor. Mas não é um gestor que faz que é gestor. É um gestor de verdade. Um gestor que pense na população como um todo. Porque nesse momento que a gente está vendo, é um gestor que pensa só em parte, em atender parte de uma população. O prefeito de Bagé, atualmente, ele esquece que ele já passou de uma eleição, que ele não está mais em campanha política, não. Ele já é prefeito da cidade de Bagé, como ele diz. Se ele é prefeito da cidade de Bagé, ele é prefeito de quase 120 mil habitantes. Ele não pode querer aqui legislar, fazer o trabalho dele, tendo um olhar apenas para parte da população. Nós estamos sendo covardemente agredidos. Na fala do senhor prefeito, como vocês acabaram de ouvir aqui mais uma vez, uma fala que nos deixa tristes, humilhados, desesperados, porque o que a gente vem vivendo não é fácil. Nos últimos meses, nós só temos sofrido ataques do servidor público, principalmente servidor público municipal. Porque é muito fácil dizer que a gente está em casa sem fazer nada. É muito fácil olhar para o professor, para aquele que ele não paga o piso do magistério, porque o prefeito de Bagé não paga o piso do magistério. Ele nos deve. Ele está criando um passivo para a prefeitura, ele está criando uma dívida para a prefeitura, quando ele deixa de pagar mais 8%, que é o que ele está nos devendo aos professores, que é em relação ao piso nacional do magistério. Mas ele vai para a rádio na abertura do ano letivo, quando vão para dizer que nós temos que voltar às aulas, ele vai para a rádio, para as mídias, dizer que nós não trabalhamos no ano de 2020. Então, são vários e vários ataques que nós, servidores, estamos sofrendo, como se a gente... Olha a fala dele. Quem mais produz? Bom, e nós não produzimos. O trabalho que todo servidor público está fazendo dentro dessa prefeitura, que nunca fechou, ela não tem produção. O que a gente faz dentro da prefeitura? O que fizemos nós, professores, não dentro das escolas, mas de forma remota nas nossas casas, planejando, dando conta de atender todos os alunos, preocupados com alunos que estão, pela população inteira que está passando fome, por alunos que não têm acesso à internet. É muita coisa na cabeça das pessoas nesse momento. Nós estamos no momento em que nós estamos adoecendo, não por Covid, mas por outras doenças que estamos ficando acometidos devido a tudo que nós estamos passando. E aí, em cima disso, todo mundo fragilizado, muitos em depressão, muitos colegas nossos em depressão,
num período em que as pessoas mais estão sofrendo em função do vírus, famílias perdendo familiares, seus entes queridos, nós ainda temos que escutar que a gente não está trabalhando. Os profissionais que estão em casa, meus colegas, porque tem mais de 60 e estão por um decreto, não estão em casa porque querem, estão porque tem uma legislação que permite, um decreto que permite que essas pessoas possam fazer seu trabalho de forma remota. Aí nós somos covardemente agredidos. Mais uma vez, estamos amedrontados, porque estamos sofrendo essa ameaça de que, porque não trabalhamos e se não voltarmos, não vamos receber os salários, de que vamos ter salários parcelados, possivelmente, porque os salários parcelados, eles dão conta da má gestão desse governo, da má gestão do prefeito Divaldo Lara, que não consegue manter a organização da cidade. Porque a única coisa que esse prefeito pensa é em aumentar CCs, aumentar terceirizado, porque todo o trabalho é em prol de terceirizada na cidade, tudo é em função de terceirizada. É CCs que não diminuem. Se a cidade está em crise economicamente, diminua-se os CCs, termina com CCs, trabalha com o que tem, já que estamos em tempo de pandemia. Então, é muito fácil colocar a culpa no servidor, mas quando em 2017 esse governo entrou, já que ele fala tanto em economia, quando esse governo entrou, ele criou uma lei que triplicou, que mais que triplicou, aumentou muito os salários dos seus achegados. Não foi de todo mundo, porque o servidor que apoiou ele na primeira eleição, o servidor que ajudou a colocar ele lá, o servidor esse foi iludido, porque achou que ia ganhar um reescalonamento que a gente sabia que não era possível dar. Mas aí nessa hora, o prefeito lembrou que tinha os servidores que podiam apoiar, contou com a ajuda desses servidores na hora do voto. E depois que tudo passa, né? Aí é fácil. Bota a culpa lá no servidor. Esse servidor que depois que não ganhou seu reescalonamento, ganhou em todos esses anos, de 2017 até agora, apenas 4,3% de reajuste no seu salário. O Vale Alimentação, reajustado uma única vez de 2017 até agora. Piso Nacional dos Professores, como eu falei, não sendo pago pela primeira vez. Então, conquistas que nós tínhamos de salários em dias por 20 anos, nos foram tiradas, estão sendo ameaçadas de não serem pagos os nossos salários, caso os funcionários não voltem a trabalhar. Estamos trabalhando, mais do que nunca nós estamos trabalhando, assim como todos, nós também não paramos de trabalhar. Parou de trabalhar quem não tem que estar trabalhando, porque está regido por um decreto, porque tem mais de 60 anos, pessoas que têm comorbidades. Então, nós estamos, sim, sofrendo uma ameaça que é crime. Crime. É triste, Paulinho, que a gente está passando. É triste o que nós tivemos que ouvir nessa semana do gestor da cidade de Bagé. E eu quero dizer que a fala que ele e seus companheiros costumam fazer, que eu ouvi dentro da Câmara de Vereadores essa semana na sessão, de que nós somos a favor de um lockdown, que nós estamos contra o comércio, eu quero dizer que é mentira. É fake news. Isso não é verdade. Nós não podemos estar contra o comércio. Não é isso. Nós queremos fiscalização. Fiscalização na cidade de Bagé, que eu mais uma vez já falei para o secretário de saúde e vou repetir. Não existe. É para inglês ver. A gente sai pelas ruas, não tem fiscalização, coisa nenhuma. As filas estão enormes em frente de banco, em frente de lojas que estão abertas. Filas que precisa acontecer, a fiscalização precisa acontecer em Bagé. Medição de temperatura precisa acontecer no comércio. É isso. Não podemos dizer, alegar que a oposição gosta de fazer mimimi e dizer que é contra tudo. Nós não somos contra tudo e contra todos. Nós queremos justiça e queremos preservar vidas. E queremos, mais do que nunca, sermos respeitados e valorizados. Porque o servidor é que dá o sangue, é que toca essa prefeitura, é que toca essa cidade. Não é o prefeito e seus comparsas que passam viajando e fazendo farra de dinheiro público. Eu estou indignada
E é em nome de todos os servidores públicos que eu estou nessa live, emocionada por todas as pessoas que perderam a vida nessa cidade, por todas as pessoas que lutam dia a dia dentro dos hospitais, os profissionais da saúde que lutam para manter vidas, para preservar vidas, enquanto o prefeito vem para as rádios, vem para a mídia, faz suas lives, usando contra o servidor. Cadê o prefeito com seu colete laranja? Cadê o prefeito que não está aqui dentro dessa cidade para assumir o comando de verdade da cidade? Ele parece que vive em Brasília. Ele vive agarrado ao Bolsonaro, trabalhando em Brasília. E nós, servidores, dando o nosso suor, seja de forma presencial ou remota. Nós não desistimos nunca de trabalhar. Porque, mais uma vez, eu digo, quem toca essa cidade são servidores públicos, sim. Somos nós que injetamos, como ele muito costumava dizer. Estou pagando antecipado o salário, estou pagando antecipado o 13º, porque vai ser injetado não sei quantos mil do comércio. Por quê? Porque nós que pagamos impostos, assim como toda essa população, nós recebemos e nós compramos no comércio local. Nós não podemos ser servido de bode expiatório do senhor prefeito. Fica aqui a minha indignação e a minha solidariedade a todas as vidas perdidas. É isso, Karen. A gente viu aqui o depoimento e a fala emocionada da Karen, porque o que está acontecendo aqui em Bagé é surreal. É crime de responsabilidade, como disse o Pimenta, é assédio moral, é pressão psicológica nos servidores públicos municipais. Esse cidadão está colocando com essa decisão em risco a vida de centenas de pessoas. E nós, enquanto bancada, enquanto partido dos trabalhadores, iremos, nessa semana, encaminhar denúncias ao Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal e ao Tribunal de Contas em relação a esta posição absurda do atual prefeito em relação aos servidores públicos. Parabéns, Karen, pela tua fala emocionada. Eu tenho certeza que todos que estão nos acompanhando aqui sentiram a tua emoção e a tua verdade na tua fala. Chega de perseguição, chega de opressão. Vou falar agora com o Lelinho. Lelinho vai nos trazer, Lelinho, dados sobre a situação atual da Santa Casa, como é que está a situação, e também, Lelinho, é importante tu falar sobre todas as propostas que a bancada de oposição fez na Câmara de Vereadores para melhorar a situação da crise na cidade. Porque é muito importante falar sobre isso, porque as pessoas às vezes caem no discurso do atual prefeito e de quem o acompanha, de que a oposição só faz crítica e não apresenta soluções. Então é importante tu falar um pouco sobre isso também. Bom dia, Paulinho. Bom dia, deputado Pimenta, nosso presidente do Partido dos Trabalhadores no Rio Grande do Sul, e que muito defende o povo gaúcho no Congresso Nacional. Também meus colegas vereadores, que fazem um belíssimo trabalho na Câmara, na defesa da população bagiense. Parabéns, Karen, pela tua fala emocionada na defesa dos servidores. E só pela tua fala, Karen, já poderia ter terminado a live aqui. Mas a gente também tem coisas importantes para falar aqui, né? Mas eu quero te parabenizar, né, pela belíssima defesa que tu fizeste, não só nessa live, mas que tu faz também diariamente lá na Câmara de Vereadores. E parabenizar também os profissionais da saúde, até porque hoje é o dia do profissional da saúde. Então, Paulinho, há poucos dias atrás completava um ano do primeiro caso de pandemia no município de Bagé. E de lá para cá, nós achamos que, não só no município de Bagé, mas também no Brasil, muita coisa fosse mudar. Que talvez, um ano depois, nós nem estivéssemos vivendo da maneira que hoje a população e o trabalho que a população está passando. Mas, infelizmente, um ano depois, as coisas pioraram, é um colapso generalizado na saúde no Brasil, e isso nos entristece muito, né? Pela falta de comprometimento, em especial, do presidente da República, e também de muitos gestores
que acabam não tendo um planejamento, que acabam não tendo um plano de combate à pandemia e que se movem apenas pelas denúncias, que se movem apenas pela pressão da mídia ou pela pressão da população quando algo está acontecendo de errado, como foi o que a Karen disse, por exemplo, a falta de fiscalização, que acontece muito também em nosso município. E hoje em Bagé, nós chegamos ao número de 116 mortos. No Rio Grande do Sul, ultrapassa 16.500 mortos. E no Brasil, já ultrapassou 290 mil mortos. E a cada dia que passa, o Brasil tem batido recordes no número de mortos. Quase já chegando próximo de 3 mil mortos diariamente. Então, é um número absurdo. Tem cidades no Brasil e no Rio Grande do Sul que não tem 2 mil pessoas, que tem a população menor do número de mortes que está acontecendo diariamente. E o Rio Grande do Sul acaba sendo o 4º colocado no país dos estados que mais morreu pessoas em vítimas da pandemia. E eu quero rapidamente fazer um relato de uma situação que aconteceu, Pimenta e vereadores, que talvez estivesse na última sessão. Teve um colega vereador que lamentava muito a morte das pessoas aqui em Bagé e também em outros lugares, mas ele disse com muita tranquilidade, ele falava, que acredita que isso tenha sido também obra do destino, porque as pessoas já cumpriram o seu plano aqui na Terra e talvez já tivesse passado pelo período, né, da vida delas. E aí certamente isso indigna muito, porque a pessoa, para fazer uma fala dessa, dizendo que já estava na hora dessas pessoas, certamente a pessoa ela não deve estar atenta às questões como falta de leito clínico, falta de UTI Covid, a falta de oxigênio, falta de respiradores, inclusive a falta de ventilação mecânica, e muitas pessoas estão morrendo por conta disso, da falta desses subsídios, dessas condições que vai fazer com que a pessoa possa respirar, possa, né, ter uma recuperação. E não é pela questão do destino, existe também um momento que os próprios municípios e o próprio país não estava preparado para essa pandemia. Por outro lado, também tivemos o presidente da República que é totalmente despreparado, não só para a pandemia, mas para poder fazer a gestão do nosso país. E isso nos indigna muito. E as medidas que nós tomamos, Paulinho, referente a todas essas questões, na Câmara de Vereadores, foi a suspensão do corte de água, porque sabemos que a água ela garante a higienização diária das pessoas, e não é o período também de fazer corte de água, ainda mais que as pessoas estão com a condição financeira de poder fazer o pagamento muito difícil. A questão também do pagamento de IPTU, que não seja cobrado juros das pessoas e que também possa ocorrer um desconto, em virtude, inclusive, da grande suba que teve aqui no município de Bagé, onde foi para 21% nesse período de pandemia, que ocorra o adiamento da cobrança dos alvarás das empresas, até porque as empresas estão fechadas, até porque tem tido um problema econômico muito grande, e nós pensamos também nas empresas de poder ajudar elas dessa forma, que você tenha investimentos de conscientização. Não existe nenhuma campanha de conscientização no município de Bagé. E olha, veio mais de 18 milhões para ser investido no combate à pandemia, sendo que grande parte desse dinheiro foi utilizado em outras finalidades, que não no combate à pandemia. Que ocorra também a distribuição de caixas d'água, que não ocorra o fechamento do restaurante popular, porque a gente sabe que o que aconteceu no ano passado foi muito difícil para as pessoas que moram na rua, que são atendidas pelo CAPS, catador, reciclador. O restaurante popular fez muita falta para eles, então a gente não gostaria que isso acontecesse novamente, e que, se acontecesse, pelo menos a prefeitura garantisse a entrega de marmitas para essas pessoas, mas que não deixa sem aquela alimentação diária, assim como o retorno da fiscalização na rua, que nós não vemos mais a fiscalização acontecendo na rua, aquela que distribuía álcool gel, aquela que organizava as filas, aquela que media a temperatura das pessoas, como foi bem dito pela vereadora Karen. Também a fiscalização do PROCON, Paulinho, nos mercados, em virtude dos preços abusivos
nas mercadorias. Isso tem acontecido também aqui no município de Bagé, que ocorra fiscalização no transporte coletivo, que tenha um aporte financeiro, Pimenta, para a Santa Casa. Pimenta, a Prefeitura de Bagé não repassa R$1 para a Santa Casa desde o início da pandemia, Pimenta. R$1. E só através das articulações junto ao teu gabinete, ao gabinete do Mainardi e também dos vereadores, inclusive o próprio senador Paulo Paim, a Maria do Rosário, o Marcon, já ultrapassa cerca de R$2 milhões desde o início da pandemia até hoje, das relações. E através do teu gabinete, Pimenta, mais de 1.200.000 para o município de Bagé. Então, tudo que nós conseguimos, que nós não somos governo aqui no município de Bagé, mas temos compromisso com a população, é muito maior do que qualquer ajuda que o governo municipal deu para a Santa Casa, que é quem faz o amparo dessas pessoas que são internadas com a pandemia, que precisam de uma medicação, que precisam garantir as condições para os próprios funcionários trabalhar. E o governo municipal não age dessa forma aqui no município de Bagé. E para finalizar, Paulinho, só para dar os dados da pandemia e da evolução que teve desde o início da pandemia até o momento, eu estava dando uma estudada, né? E aí eu vi que... vou dar uns dados assim para as pessoas poderem entender de uma maneira bem didática. No dia 15 de novembro de 2020, nós tínhamos apenas 20 óbitos em Bagé. 168 casos, e ativos nós tínhamos 168 casos ativos e 1.725 confirmados. Quando foi dia 1º de janeiro, menos de 2 meses após a esses dados que eu passei, de 1º de janeiro de 2021, Bagé já tinha 54 óbitos e 239 casos ativos. Hoje, Bagé, 116 óbitos. Dos 30 leitos clínicos da Santa Casa, os 30 estão ocupados. Dos 10 leitos clínicos do Hospital Universitário, os 10 estão ocupados. Da UTI Covid da Santa Casa, dos 8 leitos da UTI Covid, estão os 8 ocupados e mais 5 de emergência, ou seja, 13 leitos da UTI Covid na Santa Casa. Isso ultrapassou 100% dos leitos clínicos, dos leitos ocupados. Já vai para 110% de ocupação aqui do município de Bagé. E da UTI, entre os novos contaminados, tem inclusive um bebê de 2 meses que está na UTI Covid da Santa Casa. Então, esses são a evolução dos dados. De 47 leitos aqui no município, tem 53 ocupados, de 48, tem 53 ocupados, sendo que 47 são bageenses e 6 são de outras cidades. Em uma semana, que foi na semana passada, nós tínhamos quase 500 casos em apenas uma semana, sendo que num só dia passou de 103 casos de pessoas positivadas aqui no município de Bagé. E ontem teve a morte de 5 bageenses, somente no dia de ontem. Então, Pimenta, números alarmantes. Isso nos assusta, e em Bagé tu não consegue, pelo parte do governo municipal, que seja apresentado um plano, ou melhor, o planejamento de combate à pandemia. Acabam se movendo apenas pelas denúncias, ou quando você tem uma cobrança por parte da sociedade, por parte dos vereadores. E a gente sabe que muitos lugares, como Araraquara, por exemplo, que teve o lockdown por quase um mês, lá nessa cidade, hoje, diminuiu a taxa de ocupação, inclusive o número de pessoas positivadas. Bom, eu acredito que tem que ser feito um estudo mais aprofundado e maneiras que consigam gerar resultados, não só no município de Bagé, mas também no nosso estado e no nosso país. Então, fica aqui, né, minha indignação, fica aqui a apresentação dos números sobre a situação real da pandemia aqui no município de Bagé. E eu quero dizer que o prefeito municipal, ele trabalha com a inverdade. Ou melhor dizendo, ele mente, e mente muito. Quando ele vai nas rádios, nos meios de comunicação, ele gosta muito de dar os dados da UTI Covid. E a UTI Covid, vereadores e deputados, ela é o que tem o menor número de pessoas internadas, né?
mas a ocupação dela sempre chega no 100%. Mas, por exemplo, a UTI Covid, ela era 8 leitos, agora são 13 pessoas. Dessas 13, há um tempo atrás, eles tinham, acho que 5 pessoas de Bagé e tinham outras pessoas de fora. Isso oscila muito, né? Oscila muito, porque cada dia vai mudando esse quadro. E aí teve um dia que ele utilizou a rádio para dizer que tinha apenas 5 bageenses internados na UTI Covid. Mas ele não falava dos leitos clínicos, que lá tinham mais 20 e poucas pessoas internadas também. E ele sempre trabalhou muito com os dados do leito clínico, para poder dizer que, não, hoje só tem 4 bageenses internados. Não, ontem tinha 3 bageenses internados. Não, agora, tal dia, teve 7 bageenses internados. E nunca dava um número exato de bageenses internados, que nunca baixou de 20. Sempre foi de 20 para cima. E hoje é na casa de 47 bageenses. Então, eu precisava passar esses dados aqui, Paulinho, até para as pessoas ficarem atentas, né, o que está acontecendo em nossa cidade. E que elas têm que se cuidar cada vez mais e se prevenir. A situação é muito preocupante, realmente, e eu não tenho dúvida que boa parte deste problema foi incentivado pelo atual prefeito. Quantas manifestações o atual prefeito deu dizendo que Bagé estava tudo sob controle, que Bagé era uma cidade diferenciada, que ele tinha controlado o vírus, né? Então, eu não tenho dúvida que o atual prefeito tem responsabilidade, sim, no atual momento que nós estamos vivendo. Curte, compartilha, passa adiante esse nosso bate-papo, que é muito importante que as pessoas nos acompanhem, que a gente tenha cada vez mais alcance nas nossas lives. Vereador Marlon Monteiro, tem, nesses dias aí do teu mandato, que tu tem trabalhado muito, a gente tem acompanhado nas redes sociais, tu tem andado muito pela cidade. E a cidade não para. E o que nos parece é que o atual prefeito, ele se utiliza do tema da Covid para fazer uma cortina de fumaça e não tratar dos temas importantes da cidade. A cidade também precisa de manutenção, a cidade precisa de obras, e a gente tem visto que a cidade está suja, a cidade está mal cuidada. Como é que tu que tem caminhado muito nos bairros da cidade, aí, como é que tu tem enxergado a falta de gestão no nosso município? Então, boa tarde, né? Acho que boa tarde já são quase 1h. Boa tarde aos nossos colegas vereadores, né? Nossa vereadora Karen também. Né? Boa tarde, Paulinho, nosso presidente, né? Que conduz muito bem a nossa live hoje. Boa tarde, nosso companheiro, né? O deputado Pimenta, que brilhantemente defende a população brasileira aí no Congresso Nacional e nos representa aqui no Estado, né? Sendo o presidente estadual aí do nosso partido, né? Travando sempre o bom combate. Eu quero dizer que as ações, né? Que a gente tem realizado, a exemplo da live, né, que a gente tem feito, são extremamente importantes, né, para que a gente, nesse espaço, nesse período de pandemia, para que a gente consiga conversar com a população, né, que a gente consiga conversar com as pessoas próximas, nossos companheiros de luta, e tirar aquelas dúvidas e apresentar a realidade para a população que sempre busca se informar, né, em várias pautas, e nesse sentido, hoje, especificamente referente ao Covid. Eu quero também, né, me solidarizar, né, com base na fala da professora Karen, nossa professora e vereadora, né, com todos os servidores públicos municipais, né, que têm sofrido muito com a falta de humanidade e com a falta de bom senso do prefeito aí de Bagé. Quero também me solidarizar a todas as famílias que nesse período de pandemia perderam pessoas queridas, né, perderam pais, mães, filhos, filhas, avós, né, vizinhos, parentes, que para esse vírus que é tão cruel e tem trazido muito prejuízo, né, humano, prejuízo físico, prejuízo financeiro para a nossa humanidade. Pois então, Paulinho, acho que nesse período, né, que a gente vive, o inimigo é a pandemia, né, e a nossa prioridade com certeza é a saúde. Mas eu acho que o prefeito, a exemplo dos nossos, né, dos nossos companheiros aí que me antecederam, o prefeito ele tem se equivocado muito também em várias outras ações, né. Acho que desde que eu assumi a vaga na Câmara de Vereadores nesse último período, eu tenho realizado inúmeras atividades, né? Tenho visitado bairros, tenho conversado atendendo os chamados da população, tenho conversado com a comunidade,
né, e ouvindo, né, as demandas reais do povo, né, do povo, aquele povo que está lá no bairro, que está muito distante da participação do Estado, muito distante da política pública, né, dentro do seu cotidiano, do seu dia a dia. E já disse isso em outras vezes, e exemplos disse isso, acho que na sessão agora na extraordinária na Câmara, que a nossa cidade ela se encontra num abandono total. Nossa cidade ela está numa realidade atirada das traças, né? E não é sobre uma pauta específica ou sobre uma localidade específica. A nossa cidade ela está em condições muito precárias e em todos os cantos, né? Para onde a gente vai, a gente enxerga a falta de participação do Estado, a falta da prefeitura, né? Para tudo que é lado que a gente vai, a gente encontra a falta de saneamento, falta iluminação, falta patrulhamento, falta limpeza, falta muitas coisas que, na realidade, têm impactos reais no dia a dia da população. E uma coisa que é óbvia, e a gente sabe, é que um governo ele precisa ter atenção a todos os problemas da cidade, né? Precisa buscar soluções, precisa buscar parceria para poder minimizar os efeitos negativos, principalmente nesse período que a pandemia traz inúmeros prejuízos, né, para a nossa cidade. A gente tem acompanhado, né, não só eu, como os meus colegas vereadores e vereadoras, a gente tem acompanhado muitas coisas que têm acontecido na nossa cidade, né? Por exemplo, eu vejo o prefeito criar várias cortinas de fumaça dizendo que está cuidando da situação financeira da população. Só que parece, na realidade, que ele ainda não entendeu que não onerar a população com altos tributos também é uma forma de cuidar da situação financeira do povo. Muito diferente disso. Ele, em um período que a gente está perdendo vida, né, um período que a população passa fome, em um período que a população está desempregada, ele vai lá e aumenta abusivamente a passagem do ônibus, a taxa de recolhimento de lixo, aumenta o IPTU dos bajenses pelo maior índice, né, massacrando cada vez mais a população, né, com altos tributos e deixando cada vez mais difícil a situação financeira do nosso povo. Ele deveria ser justo, como demagogicamente ele diz que é, né, e, na verdade, revogar todo esse pacote de maldade que, de pouquinho em pouquinho, que de grãozinho em grãozinho, ele acaba jogando aí para o colo da população bagiense sem nenhum pudor, né? Eu tenho acompanhado e a gente tem realizado, né, exemplo desse período... Marlon, desculpa eu te interromper, mas eu tenho um compromisso às 13 horas agora. E, então, o outro sábado, quando vocês me chamarem, eu posso participar também, acompanhar aqui. Claro, desculpa, da Júlia, eu não poder ficar aqui mais, né? Me coloco à disposição de vocês. A gente entende, deputado. Mas eu tenho um compromisso marcado às 13 horas agora, tá? Obrigado, Pimenta. Gente. Obrigado, Pimenta, pela tua participação. Um abraço, então. Uma boa luta aí em Brasília. Tchau, tchau. Então, onde eu parei? Nesse período, a exemplo do que o nosso companheiro, nosso líder da bancada, Helelinho, lembra, né? A gente realizou vários movimentos em defesa da população de Bagé, né? Porque, na realidade, a gente entende a importância da gente poder unir força para poder combater o vírus e garantir uma melhor condição de vida para a população bagiense. E uma das medidas que eu acho, que eu não me lembro se o Lelinho falou ali, que eu acho que é extremamente importante, que a gente sugeriu em nota para o prefeito, que a gente sugeriu em nota para o governo municipal, é a possibilidade da suspensão do corte do abastecimento de água por falta de pagamento. Imagina, né? Imaginem vocês comigo. A gente está em meio ao ponto mais alto da pandemia, né? Milhares de pessoas perderam seus empregos, né? Milhares de pessoas passam fome. O presidente da República não assume a sua responsabilidade e brinca com a necessidade das pessoas, da população brasileira de forma geral. Ele diminui drasticamente o auxílio emergencial e vai lá e dá suporte para o setor financeiro, né? E aí imagina, como, né, nesse processo de pandemia, se o povo não tem emprego, se o povo não tem perspectiva, se o povo não tem o auxílio emergencial, como que o povo vai fazer para pagar os seus tributos e pagar a conta d'água? E eu faço referência nessa questão da água, porque a água é uma das ferramentas mais importantes nesse processo de combate à pandemia, né, e nesse processo de higienização do povo. Né? A água é fundamental nesse processo. E ter sensibilidade, como os gestores aqui dizem ter, os gestores da cidade dizem ter, é também zelar
e entender a necessidade, né, a carência das pessoas e não onerar nesse processo dos tributos. Né? E para encerrar, porque eu sei que a gente tem tempo, a gente está chegando a 1 hora, eu quero dizer, para não me alongar muito, que quando a gente procura a gestão municipal, quando a gente procura o prefeito e a gente propõe as ações, a exemplo do que o nosso companheiro Lelinho falou, né, nós fizemos porque a gente tem compromisso com a população de Bagé. Né? A gente tem compromisso com o povo bagense. E a gente entende que as disputas, né, as disputas menores, as questões eleitorais, elas devem ser tratadas no momento que elas estiverem em disputa lá no período eleitoral. E não agora, pois parece que o prefeito, né, com as guerras de beleza, as disputas desnecessárias que ele, né, trava com a nossa bancada, parece que ele ainda não desceu do palanque eleitoral e parece ainda que ele não saiu da eleição. Né? Então é extremamente importante que a gente consiga estabelecer uma lógica de que, né, porque a gente apresentou as medidas e até agora, né, ele na surdina, ele apresenta, né, algumas ações, mas nós receber para poder discutir o futuro da cidade, ele não se propôs ainda. Né? Eu quero agradecer o espaço e dizer que, por enquanto, é isso, Paulinho. Muito obrigado, Marlon. A gente está com muita gente nos acompanhando, muita gente nos assistindo. Vamos curtir, vamos compartilhar nossa live, a live da bancada do Partido dos Trabalhadores, composta pela companheira Karen, companheiro vereador da Júlia, vereador Lelinho, vereador Marlon, que vem fazendo um grande trabalho na Câmara. Pegando o gancho aí da Júlia, do Marlon, a gente acompanhou um processo o ano passado, onde o atual prefeito, no início do ano de 2020, vinha num desgaste violento perante a opinião pública. Por várias questões, processos, afastamento, e aí surge a Covid, um problema dos maiores, talvez a maior crise sanitária da humanidade. E aparece esse problema na cidade e ele usa este problema para fazer política. E ele nos parece que, novamente, ele vem se dedicando e usando o tema da Covid-19 já pensando na eleição de 2022. Como é que tu enxerga isso, esses movimentos políticos eleitoreiros do atual prefeito usando a crise sanitária para se promover politicamente? Estava com o microfone desligado. Paulinho, primeira coisa que eu quero aqui é saudar meus companheiros, a ti, né? Meus companheiros de bancada, o Lelinho, a Karen e o Marlon, e as pessoas que estão nos assistindo nessa live importante para a gente conversar com nossos companheiros, com as pessoas da comunidade que também depois vão assistir a live. Quero dizer que também me emocionei com a fala tua, Karen, né, porque tu é uma pessoa que sente na carne essa questão de ser funcionária pública e de ser professora e de trabalhar durante todo o dia preparando aula, se adaptando ao novo momento, às aulas remotas, recebendo o WhatsApp de noite. Às vezes, eu tive relatos de pessoas professores que me disseram que receberam um WhatsApp meia-noite de um pai de aluno, de uma mãe de aluno, de um aluno. Quer dizer, vocês levaram para dentro da casa de vocês, que era o lugar onde vocês deveriam descansar. Antes já levavam, né? Descansar, se preparar, tomar energia para trabalhar no dia seguinte, vocês levaram o trabalho para dentro de casa. E isso que o prefeito fez não tem outro nome, é uma canalice, né? Isso é uma coisa canalha, jogar a população contra os funcionários públicos. Aliás, Paulinho, aí pegando essa tua linha, e a linha também do Marlon, né? A gente percebe que, primeiro, né? Uma outra coisa importante que tem para se dizer. Vocês sabiam que o prefeito, ontem, numa entrevista na Rádio Difusora, na Rádio Bandeirantes, disse que tem um setor de inteligência dentro da prefeitura. Ora, o cara tem um setor de inteligência, mas não é um setor de inteligência para ajudar ele a governar, porque
de inteligência para isso falta muito. Mas um setor da inteligência para cuidar da vida das pessoas. Esse setor de inteligência que tem na prefeitura é feito de CCs para cuidar os funcionários públicos, para ver se estão compartilhando as coisas do prefeito, se estão compartilhando as coisas do vereador da base, para cuidar se o cara não está falando mal do prefeito, se tem relação com a oposição. É um sistema ditatorial instalado na prefeitura de constrangimento e de assédio moral faz horas. Ontem foi o cume do prefeito no assédio moral, mas o assédio moral na prefeitura vem há horas. Então o prefeito faz, às vezes ele parece, Paulinho, quando faz o seu discurso, e as pessoas que estão nos ouvindo, que ele está brabo, destemperado, né? Que ele está querendo governar com pulso firme. Na realidade, senhoras e senhores que estão nos ouvindo nessa live agora, o prefeito é candidato em 2022. É candidato a deputado, ou a senador, ou ao que seja, ele é candidato. O prefeito municipal nunca saiu do palanque. Tudo que ele faz, todo o movimento que ele faz, todo o discurso que ele dá, é visando a próxima eleição. É visando ganhar pontos, é visando ganhar adeptos. E ele consegue. Porque, vejam só, é um prefeito que está com um processo no Supremo Tribunal Eleitoral que pode ser afastado a qualquer momento. Ele passa mais em Brasília, eu acho, cuidando de não ser condenado, né, de fazendo suas articulações lá por Brasília, para não ter condenação, do que realmente lutando pela cidade de Bagé. Aliás, só luta pela pressão nossa dos vereadores e da opinião pública. Quando a gente faz isso, aí ele dá alguma resposta. O prefeito, ele faz um discurso de ódio, querendo dividir a população dos que são contra os servidores e dos que são a favor dos servidores, dos que são contra o fechamento do comércio e dos que são a favor do fechamento do comércio. Na realidade, essa dicotomia, essa rivalidade, ela não existe. Todos nós queremos que o comércio funcione. E o comércio tem que querer que os funcionários recebam em dia. Porque a maioria dos clientes do comércio de Bagé é funcionário público, ou da prefeitura, ou do governo federal, ou do governo estadual. Então, aqui, funcionário público é que gira o dinheiro que é consumido no comércio, que é consumido nos camelôs, que é consumido nas iniciativas de serviço. Então, não existe essa briga. Essa briga ela foi criada pelo prefeito para que ele possa pegar um setor da população para eleger ele depois deputado. O prefeito, como diz o governador do estado, coloca muita energia em conflito, onde devia colocar energia em solução dos problemas, em planejamento, como diz o Lelinho, em fazer um planejamento pós-crise, um planejamento econômico. O prefeito municipal foi no hospital, na Santa Casa, eu acho que pela primeira vez durante essa crise toda, ou foi alguma vez quando estava com um colete laranja aquele. Porque é inadmissível que o prefeito não vai conhecer essa realidade tão catastrófica que vive a Santa Casa de Bagé. Aliás, eu acho que ele não dá muita bola para a saúde realmente das pessoas. Ele está sendo processado pelo Ministério Público numa operação chamada Operação Parceria, em que a Justiça quer que ele devolva 2 milhões de reais desviados da saúde dos municípios. Ele está respondendo esse processo. Roubo, desvio de dinheiro da saúde. Vejam só. Quão grave é esse processo, quão grave é esse momento e o comportamento do prefeito. Prefeito, o senhor tem que descer do palanque, o senhor tem que governar, tem que procurar unir os setores da sociedade. Vai lá, conversa lá, né, Paulinho? Vai lá, fala com o Conselho Municipal de Saúde, né, Nelinha? Vai ali, fala com o setor da economia, dos comerciantes, fala com o sindicato dos comerciários, conversa com o sindicato dos professores municipais, com o Simba, reúne os setores da sociedade, dialoga, vê a estratégia para nós poder fazer tudo funcionar, preservando, acima de tudo, a saúde das pessoas. Já dizia um ditado que todo mundo conhece, e quando a gente encontra as pessoas, eu pelo menos sou o mais velho aqui no grupo, e esse ditado é antigo, tendo saúde, a gente toca a vida. Não é assim que falam? Não é assim que todo mundo diz? O importante é ter saúde, o resto a gente vai resolvendo. Pois é isso, vamos discutir sobre a saúde,
Nós estamos num momento grave, onde morreu uma menina com 24 anos grávida. Felizmente conseguiram salvar o bebê. Não neguem a doença. O prefeito, se o senhor quer ajudar, corte na própria carne. Demita, tem mais de 300. Ontem eu fiz um levantamento, meus companheiros, colegas vereadores e pessoas que estão nos assistindo. Tem mais de 312 CCs contratados na prefeitura. Corta na carne, prefeito. Ajuda. Nunca fez isso. O ano passado fez proselitismo. Contratou horrores, 500 CCs, mais RPAs. Contratou terceirizadas. Fez contrato de aluguel de patrola, Marlon, para patrolar a cidade antes da eleição, para garantir sua reeleição. Agora as patrolas sumiram. Claro, terminou a eleição, terminou o contrato. A cidade que se exploda. Nós estamos chamando o prefeito, a bancada de situação, faz horas lá na Câmara de Vereadores, para o diálogo. Temos propostas. Os nossos deputados estão botando dinheiro na Santa Casa, como falou agora, como estava agora aqui o deputado Pimenta, mas a Maria do Rosário, o Marcon, e os outros deputados estão ajudando. O Mainardi botou R$1 milhão no orçamento do Estado. A gente está na nossa contribuição, nós queremos um diálogo. A gente consegue algum diálogo com o secretário de Saúde, às vezes ele fica brabo. Mas é verdade, secretário, não tem fiscalização em Bagé. E o prefeito pega essa situação toda, também podia economizar em diárias, né? Hoje em dia tem reunião, tem telefone, tem reunião virtual. Podia economizar em terceirizada, em gastos desnecessários na prefeitura, em combustível. Nós estamos num momento muito delicado, em que é necessário a gente parar de... Nós não podemos ficar, população de Bagé. Infelizmente, a gente não quer fazer isso, mas o prefeito joga dessa maneira. Nós não podemos ficar no meio de uma crise política no município. Nós estamos no meio de uma crise econômica e de saúde muito séria, muito grave. Nós estamos propondo zerar a discussão política, prefeito. Mas o senhor não nos esquece. O senhor provoca a briga. O senhor chama para a briga. Porque é aí que o senhor subsiste enquanto político. É aí que sobrevive enquanto candidato nas próximas eleições. Chega de aturar tanta canalice, tanta mentira deslavada. Senta, vamos conversar, limpamos a mesa e vamos começar a ajudar de vez a população bagiense, em vez de ficar fazendo só discurso como o senhor faz e na prática, na realidade, zero. É isso aí, Paulinho. Muito bem, da Júlia. Eu acho que fosse muito feliz na tua colocação. Esse é o momento de zerar, mas nos parece que o atual prefeito nunca conseguiu fazer isso. Como tu disse, a sua sobrevivência depende do conflito. Desde o início da sua carreira política foi assim. E nós precisamos, nesse momento, de tranquilidade. Nós precisamos, nesse momento, resolver o problema da vida das pessoas, o problema das pessoas que não têm emprego, as pessoas que não têm dinheiro, as pessoas que não têm recurso. Nós precisamos resolver o problema da falta de leitos, nós precisamos resolver o problema das pessoas que vão ficar sem oxigênio em breve. As pessoas estão morrendo nas UPAs, nos pronto-socorros, porque não tem leitos de UTI. É com isso que nós temos que se preocupar. Nós não podemos se preocupar em fazer conflito. Então, parabéns, Júlia, pela tua fala, e nós queremos que a nossa bancada ela siga trabalhando da forma como vem trabalhando, de uma maneira forte, unida, transparente, em defesa da população bagiense, em defesa da vida das pessoas. Passo a palavra para o Lelinho para fazer as considerações finais. Para nós já estamos se encaminhando, fechamos 1 hora de live, né? E com a grande audiência. Lelinho. Somente agradecer as pessoas que participaram conosco aqui desde o início, esse espaço democrático, a qual nos permite, de forma transparente, passar a real situação da nossa cidade, sem maquiar nada, né, como o governo municipal faz, e pedir que as pessoas tomem o maior cuidado possível, que elas possam proteger, sempre que forem sair, usar todos os equipamentos de proteção necessários, porque está muito forte, mais do que nunca. Um ano passou e a pandemia tem
levado centenas e milhares de pessoas a óbito diariamente. Então, é só reforçar aqui e pedir que as pessoas cuidem-se, protejam-se. E é isso, Paulinho. Obrigado e bom final de semana a todos. Obrigado, Lelinho. Marlon, companheiro Marlon. Então, eu queria, né, dizer para as pessoas que nos acompanham que a gente vive um momento muito difícil da pandemia, né? Então, é o pior momento que a gente está vivendo hoje, como eu já disse isso também outras vezes. E muito na linha do nosso líder aí, Lelinho, eu quero dizer para as pessoas que a nossa responsabilidade, né, a responsabilidade de cada um, a responsabilidade individual de cada cidadão, pode salvar a vida do próximo. Né? Então, a gente precisa manter todos os protocolos de segurança. A gente precisa não aglomerar, né? A gente tem que usar máscara, né? A gente tem que usar álcool em gel e a gente tem que cuidar da vida do próximo para que a gente volte a situação normal, né, o mais rápido possível. Né? Então, eu queria agradecer, né, a todo mundo que nos acompanhou hoje, a condução aí do nosso presidente Paulinho, aos meus colegas vereadores, e dizer que esse momento foi um momento muito importante para a gente conseguir, né, nós alimentarmos, né, com as falas diferentes que a gente tivemos, nos alimentarmos da informação e também ajudar a alimentar a nossa comunidade com as informações reais do que se passa na nossa cidade. Então, boa tarde a todo mundo aí. Isso aí, Marlon. Obrigado pela tua participação aqui conosco. Passar a palavra para a Karen, que nos emocionou muito hoje com uma fala muito sincera, viu, cara? A gente sentiu que tu te emocionasse porque tu estás indignada realmente com o que está acontecendo contigo e com teus colegas servidores. Eu querendo criar uma cisão, né, com a sociedade bagiense, das pessoas contra os funcionários públicos municipais. Exatamente isso, Paulinho. Muito obrigada pela live de hoje, obrigada meus colegas vereadores, a quem estava aqui nos acompanhando, né? Com muita indignação, eu vim para essa live ontem, desde o dia que a gente teve todos esses depoimentos, né, os áudios e vídeo, e eu trago o que todos os meus colegas sentiram no momento e estão sentindo, né? Não é momento de criar crise, como disse o da Júlia, entre público e privado. Eu acho que não é possível que um prefeito de uma cidade coloque a população nesse momento que está sofrendo em uma situação de crise, colocando boa parte da população contra o servidor, né, contra todos nós que estamos nos dedicando tanto durante todo esse tempo de pandemia, estamos sofrendo como tantos outros, mas eu acho que é o momento dele criar alternativas para enfrentar essa crise. É isso que o gestor máximo da nossa cidade deve fazer, pensar em alternativas de que formas vamos enfrentar a situação tão crítica que nós estamos vivendo. Então, eu deixo aqui a minha solidariedade a todos. Mais uma vez, valorize, prefeito, valorize os seus servidores, revogue o decreto de 21% de aumento de IPTU, dê condições para todos no momento que a gente está enfrentando, situação difícil para todos nós. Cuide-se quem puder, fique em casa quem puder e vacina já para todos. Um bom dia. Obrigado, Karen. Da Júlia, saudação aí, final para os nossos internautas. Teu microfone está desligado. Aí. Agora, sabe, Paulinho, Karen, Lelinho, Marlon, o pessoal que está nos assistindo, eu tenho, assim, por característica, ele de ser muito incisivo, às vezes, né, nas minhas falas, e brabo, às vezes, também nas minhas falas. Né? É porque realmente não tenho sangue de barata, viu? Eu não aguento canalice, não aguento gente mentirosa, gente que tenta enganar as pessoas. Né? Eu tenho 5 filhos, né? 7 filhos no total com as minhas enteadas. E eu sempre digo, vocês podem ser o que vocês quiserem. Tá? Tu quer ser colorado, ótimo. Você quer ser gremista, paciência. Mas
não sejam tapados, entendeu? Não bebam água nos ouvidos dos outros, como se diz. Né? Tenham sua opinião própria, percebam, estudem, olhem o que as pessoas dizem, como é que se comportam as pessoas, como é que elas são, não só no discurso, mas na prática, como é que solucionam os problemas, nós, então, principalmente, que somos representantes do povo, que estamos lá no Poder Legislativo ou na Prefeitura, e até também nos tribunais, nós temos responsabilidade de falar a verdade, de falar olhando no olho das pessoas e depois conseguir dormir tranquilamente, porque dissemos a verdade, falamos aquilo que nós achamos que é o mais coerente nas nossas propostas. Trabalhamos em cima daquilo que se estabeleceu como verdade em Bagé, que é uma crise sanitária e econômica. O prefeito passou o tempo inteiro, desde o ano passado, dizendo para as pessoas que estava tudo bem, que as curvas estavam decrescentes, causando uma falsa sensação de segurança nas pessoas. E as pessoas relaxaram. E daí o que ele fez? Ele botou a culpa nas pessoas. Ele pode dizer, não uso máscara, fico se aglomerando. Todos nós temos as nossas responsabilidades. Por isso que a gente está pedindo, use máscara, não se aglomere, né? Lave as mãos. Você que tem comércio, cuide do seu comércio, né? Não deixe, cumpra todas as exigências que são. Não deixem o prefeito botar a culpa em vocês. Façam a sua parte. Façam a cobrança da parte que o prefeito tem que fazer e seus secretários. Cuidem-se, cuidem das suas famílias. Né? Como eu tinha dito, com saúde, o resto a gente toca em frente. E vacina. Esse fim de semana tem vacina, ainda falta muita vacina. No ritmo que vai demorar muito tempo ainda para vacinar todo mundo. Peguem o seu Facebook, o seu WhatsApp, o seu Instagram, as suas redes sociais, pressionem por vacina. Vacina é a solução para a saúde e para a economia. Um abraço a todo mundo. Obrigado, Júlia. Quero agradecer aqui a presença de todo mundo. Deu 1h12 de live, 1h12 minutos de live. Muita gente nos acompanhou. Muito obrigado. Siga compartilhando, compartilhe ainda para que a gente tenha mais alcance. Agradecer profundamente a participação do nosso companheiro deputado Paulo Pimenta, que teve que sair porque tinha um compromisso. Agradecer pela sua dedicação por Bagé, o seu compromisso por Bagé. Está sempre nos ajudando. Ajudou a Santa Casa o ano passado com 1.250.000, esse ano vai ajudar com mais R$1 milhão. Agradecer ao Pimenta, que também tem trabalhado muito em Brasília e sempre esteve ao lado do nosso presidente Lula. Nós ia conversar sobre isso, não deu tempo, né? Em meio a tantas notícias ruins, nós temos uma esperança para o Brasil, que é a possibilidade novamente de nós termos o presidente Lula como candidato e que a gente possa ter novamente uma política pública de nação capaz de fazer com que cada homem e mulher, cada brasileiro, cada brasileira possa voltar a sonhar com uma vida melhor. Então, agradecer a todos, nos solidarizar com a família de todos que perderam seus entes queridos, seus familiares, em meio a esta pandemia, nos solidarizar aos servidores públicos municipais. A bancada do Partido dos Trabalhadores e o Partido dos Trabalhadores, com certeza, esta semana, irá tomar providências em relação a este ato abusivo, esta fala de pressão, de assédio moral que aconteceu esta semana. Muito obrigado, um bom final de semana, cuidem-se muito, protejam sua família. Grande abraço.